Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como mudar a cor do SVG em tempo real. Para quem trabalha com imagem SVG, deve ter percebido que às vezes para você mudar a cor de uma logo, de um ícone de um botão, muitas vezes a gente acaba recorrendo para a troca da imagem em si. Mas nós podemos, no React em especial, mudar a cor do SVG direto. Eu deixei aqui, vou só aumentar um pouquinho a fonte. Tá bom. Esse é um arquivo SVG que representa esse reloginho aqui. Tá em azul da cor do botão, mas o botão não tem nada a ver com o íconezinho aqui do relógio ainda, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura do SVG. O SVG, ele tem o stroke, são as linhas, e eu tenho o fill, que é o preenchimento, tá? Nesse relógio, eu tenho um stroke 0, eu não tenho linhas, representação de linhas. Por que não? Ó, se eu colocar um 2 aqui, olha como ficou. Então, eles são bordas. Se você já trabalhou com imagens, por exemplo, você tem o preenchimento, tem as bordas. As linhas que contornam aquele objeto. Tanto por fora, como por dentro, se ele tem recortes. Tá? Por isso que eu coloquei o stroke 2, with 2. Aí deu aquela... Ficou todo preto. Deixa eu reduzir que se consegue aparecer o azul. Ah, agora apareceu. Então, se você observar aqui... não dá para dar zoom, que eu estou usando o Simple Browser do próprio VS Code. O Simple Browser, eu apertei não é um F1. É esse carinha aqui, ó. Simple Browser Show. Que é esse carinha aqui. Tá? Aí eu seleciono e digito o URL que eu quero. Aí vai abrir do lado aqui. Tá bom? Mas não é isso que eu quero no momento aqui. Ai, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui que eu coloquei. Digitei números. Nossa, negócio aí. Voltou. Então, voltando aqui. O stroke para essa imagem é 0. Porque só foi trabalhado com... Eu não fui eu que desenhei essa imagem, tá? Essa imagem eu peguei na internet. Apenas uma imagem simplificada. Que ela só tem dois paths, na verdade, aqui. Que são relacionados ao círculo e ao ponteiro do relógio. Se eu comentar isso aqui, olha lá. Então eu tenho o círculo, o ponteiro do relógio e aqueles dois coisinhas em cima, que são tipo os botõezinhos lá do relógio. Tá? Portanto, se eu comentar de cima aqui, o círculo vai sumir. Vai ficar só o ponteiro e os dois coisinhas em cima. Então eu tenho aqui dentro, para essa imagem, eu tenho uma representação do stroke, que é 0. Tenho a viewbox, que é a caixa por volta da imagem. Tem o tamanho da imagem. Esse 1 em é um percentual. Esqueci a palavra certa. Então esse 1 em, que eu tenho REM, tem pixel, tem em. O em, se você pesquisar, eu não uso essa medida de em. Geralmente os SVG vem escrito em. Eu uso só o pixels e REM. Deixa eu ver o que o em representa aqui. É uma unidade. Cadê? Aqui
here. Deixa eu ver se eu acho uma descrição bem clara aqui do WEN. Achei. A Alura tem um artigo falando sobre isso. Então aqui, ó, medidas relativas no CSS. ENS ou EN. Então, é a primeira unidade relativa, é bastante famosa no CSS, diferente de maneira geral, então aqui, que está presente desde os primórdios. Então isso aí não é algo novo, tá? Só que a gente quase não usa isso. Essa definitivamente é um dos pontos que faz o EN tão popular. Segundo ponto, com certeza, se dá a facilidade de criar layouts fluidos e responsivos. Então aqui eu tenho, então é uma unidade em relação a algo. Aqui eu tenho até uma representação aqui e tal. Acima temos uma div do pai, que é essa div por volta aqui, e o filho. O font size 16. Dentro dessa div temos uma única filha, uma div filha, como havia mencionado, tal. Em nosso caso, um EN será igual a 16. Então, com o EN ali, é uma unidade em relação ao font size. Então, ou seja, em aparelhos, se eu pegar um celular, tem uma tela pequena, concorda que o 16 pixels ali, na tela pequena e numa televisão, vai ter uma diferença. No celular vai estar um tamanho razoável, mas se você colocar numa televisão, ali vai estar numa desproporção muito grande. Então se usa unidades de medidas relativas. Então tem o REM, tem o EN e o pixel também, que a gente usa muito também. Então assim, então isso é em relação ao tamanho da fonte. Então o EN, nesse cenário aqui da imagem, por exemplo, suponhamos que aqui no meu exemplo aqui, essa div, ela tem um font size, um text, vamos colocar um 2xl. Se eu salvar essa imagem aqui, ela deveria ter ali, cadê? Ah, tá. Ela vai estar em relação aos 16 pixels lá do início. Ó, aqui ela tem relação a 16 pixels. Aqui não tem um tamanho tá vendo? Aumentei o botão, mas a imagem continua pequena. Se eu colocar para a imagem texts, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro, 48 pixels, viu? Então a imagem está indo de acordo com o tamanho do meu cenário. Se eu colocar aqui 480 pixels, olha o tamanho que vai ficar. Então essa unidade de EN, ela tem relação à fonte que eu estou usando. Se eu colocasse aqui 500 pixels, não vou colocar 500 não, vou colocar 100 pixels. Salvar. Se eu mudar aqui, voltar para o normal, ela não vai mudar de tamanho, porque agora ela tem um tamanho fixo.
certo? Se eu mudar aqui para 10, não, 10, ó, ela ficou ela deveria ficar espichada, mas por que ela não ficou espichada? Porque ela tá pegando o menor e colocando ele proporcional. Porque a minha Viewbox ela é 24 por 24 no tamanho relacional aqui. Então se eu colocasse aqui 1000, ó, então ele aumentou o espaço da minha imagem, mas o que manda ali é o 100, porque a imagem não ultrapassa o tamanho do espaço reservado para a imagem, certo? Então por isso que se usa nas imagens essa relação aqui, porque é ideal você usar sempre o EN nos SVG, embora eu não trabalhe eu não crie layouts, ícones no SVG, né? Mas esse em relação ao tamanho usado da fonte, né, no caso aqui, é bom porque se você colocar, eu quero no celular, eu quero a fonte 16 pixels, mas para uma televisão ou para uma tela maior, eu quero 48 pixels. Então, isso vai ser bom você usar imagens, usar esse em, porque o ícone vai acompanhar o tamanho do texto. Suponhamos que num botão, por exemplo, o ícone do botão, você coloque num celular, você coloque lá que ele tem um tamanho X, mas numa tela de computador você quer um tamanho maior. Então quando você aumenta a fonte do botão, aí o ícone vai acompanhar, porque ele está em relação ao tamanho da fonte do botão. Porque se você colocar um tamanho fixo nela, aí você terá que ou trabalhar com imagens diferentes, ou usar esse processo que eu vou mostrar aqui da cor para o tamanho também. Então não é o ideal. O ideal é você deixar algo automático que vai acompanhar o seu layout. Beleza? Então voltando aqui, eu quero que quando eu clicar no meu botão, vou até mudar a cor dele para vermelho. Para quando eu clicar nele, eu quero que a cor do meu relógio mude para vermelho, tá? Como que eu vou fazer isso? Aqui na minha imagem, eu coloquei a imagem dentro de um arquivo TSX. Então, para você mudar a cor do SVG, mexer nas propriedades dele, você precisa pegar o seu SVG e colocar dentro de um componente. Então, esse aqui eu tenho um componente que é uma imagem, um ícone. Se você olhar lá no... Deixa eu ver se eu consigo... Tem uma imagem aqui. Aqui, ó. Um SVG, ele tem várias propriedades dependendo do seu desenho. Esse aqui é o ícone do VIT. Tá? Essa extensão que eu estou usando aqui para poder visualizar a imagem é o SVG aqui do... Não. SVG. Cadê você? Aqui, ó. Esse SVG aqui. Tá? Tem 510 mil downloads. Então é ele que me permite visualizar a imagem do SVG direto aqui, tá? Então, eu tenho um arquivo SVG e se eu quiser visualizar ele do lado ali, é só clicar em cima que eu visualizo ele aqui, certo? Eu vou fechar aqui. Então eu falei. Não explico. Então no SVG, ele sempre inicia com a tag SVG e finaliza SVG. Tá?
Dentro disso aí, eu tenho os paths, tá? Que é o que representa uma parte da imagem, ou do desenho ali. No relógio que nós vimos, nós temos dois paths. Um que representa o círculo e outro que representa os botões e os ponteiros. Tá? Então aqui eu tenho eles aqui. É usado também esse DFS, DEFS. Os DEFs, eles são usados em imagens como essa aqui também. Só que aqui está agrupando algo. Ele está pegando um gradiente. Ele está falando onde a parada, o stop aqui, ó. Então tem informações que estão no, tem offset, stop color, tudo mais. Então, se você pegar um SVG para você estudar o que tem dentro dele, tem muitas coisas dentro do SVG. Por exemplo, você pode transformar um SVG em imagem animada. Um exemplo disso, aqui no meu GitHub, eu fiz isso. Essa imagem aqui é um SVG. Tá? Não está a coisa mais bonita do mundo, mas eu fiz só apenas como teste, achei legal, deixei. Isso aqui é um SVG. Tá? Isso aqui é um SVG. Então, assim, no SVG você pode fazer muita coisa. Exemplo, nesse SVG, ele está dentro... Nesse SVG, ele está aqui, o View, novo do Welcome. Esse Welcome, que é aquela primeira imagem que fica dançando ali, olha como que ele está por dentro. Eu tenho estilo dentro dele. Então você pode colocar muita coisa no SVG. Vou aumentar aqui para você ver melhor. E eu tenho um keyframe que causa a rotação na imagem. Então você pode colocar isso dentro do SVG. Observou que aqui eu tenho a abertura do SVG, certo? E aqui dentro tem uma estrutura de HTML. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma div que ela aceita um XML-NS, que é um formato que eu estou representando aqui. Então ela tem aqui frame. Aí aqui embaixo, aos estilos, o style daquela imagem. Eu posso escolher a fonte. Então essas fontes aqui, eu vou usar a fonte disponível do sistema. Ó, display flex, flex direction. Então eu estou usando um flexbox dentro do SVG. Então o SVG ele te dá a opção de você fazer muita coisa dentro. Aí aqui dentro eu tenho a div, que é um container, que é essa imagem que eu iniciei aqui, ó, o estilo, né? Um container. E aqui eu tenho o texto, um H1, eu tenho um parágrafo, eu tenho um span. Então você pode brincar, pode copiar esse aqui e brincar para você ver o que você pode fazer a mais com isso. Eu só não sei se dá para colocar, não acho que não dá para colocar não. Ou dá, não sei, tem que pesquisar. Você tem que colocar JSX aí dentro também. JavaScript, eu não sei se dá para colocar. Então voltando aqui, novamente, fechando a imagem. Então aqui para essa imagem, para esse componente, eu vou passar para ele duas propriedades. Porque eu chamo ele aqui, ó, SVG Icon. Então quando eu for chamar esse SVG ali dentro da minha div, se eu quiser duplicar aqui, ó, eu estou chamando a mesma imagem. Então aqui eu poderia ter várias imagens aqui dentro. Então eu vou passar para essa imagem, quando eu chamar ela, eu vou passar para ela o stroke e o fill.
Eu posso colocar fio 1, fio 2, stroke 1, stroke 2 ou outras propriedades se a minha imagem tiver mais de um path. Tá? Eu coloquei aqui por fora o stroke e o fio. Só que tem um detalhe aqui. Eu poderia passar essa propriedade, deixa eu dar um Z aqui, apenas para o círculo, por exemplo. Mas como? Ó, veja o seguinte. Eu vou passar aqui none, ou seja, estou falando que não existe. E aqui não. Salvei. Sumiu lá. Mas o círculo não sumiu. Porque eu passei essa propriedade aqui para dentro. Se eu quisesse passar ela aqui também, agora eu tenho duas, vai aparecer todo mundo lá. Mas suponhamos que eu queira passar para essa imagem um fio vermelho. Aí. Entendeu? A abrangência das coisas. Então você pode ir incrementando. Se eu tivesse outros detalhes, outros paths aqui, que são objetos que têm os detalhes dentro lá da imagem, eu posso ir passando stroke, fio e tem outras propriedades também, tá? Então voltando aqui, eu vou deixar esses dois do jeito que estava ali. Então eu vou passar para a imagem essa cor. Como que eu fiz isso? Aqui eu coloquei que o SVG Icon, que é essa imagem ou componente, recebe duas propriedades, que é o stroke e o fill. E até fiz uma tipagem deles aqui, que são strings que eu estou recebendo. Aí aqui, quando eu chamo eles, eu vou passar para eles o fill e o stroke. Aí eu preciso de um estado. Então eu coloquei aqui, ó, dois estados, o fill e o stroke. Se eu não passar eles, a minha cor aqui vai ser esse azul. Se eu não passar o stroke, a minha cor vai ser esse preto. Tá bom? Só que a imagem que a gente viu, que a gente está passando o stroke zerado para ela. Entendeu? Aqui tá, ó, stroke with 0. Mas se eu quisesse colocar um stroke por volta do círculo ali, um exemplo. Aí eu poderia vir aqui. Eu tenho um stroke apenas no círculo. Eu vou deixar aqui o seguinte. Essa cor do stroke e a cor do fio. Vou deixar para mudar a cor desses dois aí. Aqui vai ser preto. Mas eu vou colocar ali. Vou deixar preto mesmo. Aí o que eu preciso fazer? No botão eu preciso ter uma função que vá setar as duas propriedades. Aí eu já até criei a função ali. Essa função ela vai setar o fio e o stroke. Então eu venho aqui. A minha função espera duas propriedades. Portanto, se eu parar o mouse em cima aqui, ele vai falar assim, olha, esperando ou esperado dois argumentos, mas apenas 0 foi encontrado. Então eu preciso passar aqui o fill, que é um string, e o stroke, que é um string. Aí eu venho aqui, digito. Eu quero colocar o fio de vermelho, por exemplo. Então eu vou colocar aqui red. Se eu parar o mouse novamente em cima, aí falou ali, ó, eu espero dois argumentos, mas encontrei apenas um, que eu passei o vermelho. Aí vamos colocar o outro, yellow. E já parou de dar erro, porque já foi satisfeito o que ele esperava. Eu estou passando para ele o stroke e o fio. Salvei. Nada aconteceu. Por quê? É uma função
que é chamada pelo botão. Cliquei e tá lá. Viu? Então eu posso fazer isso em tempo de execução com uma logo. É só eu criar um componente que vai receber essas propriedades se algo for satisfazer aquele requisito. Então aqui eu não tenho, se algo for assim, ou tipo assim, se o layout for light, eu quero essa cor. Se for dark mode, eu quero essa cor. Então você pode fazer isso. Você coloca lá o estado e tudo mais, ou coloca você cria lá uma função que vai estar verificando se a pessoa está usando Dark Mode ou Light Mode. Isso é só um exemplo. Que aí se ela clicou. Ou você pode colocar também se a pessoa passar o mouse por cima. Então quando eu passar o mouse por cima, eu posso chamar a função que vai fazer algo. Que no caso mudar a cor. Entendeu? Poderia fazer aquela do jeito que está ali. Aqui. Poderia colocar isso aqui por dentro de uma div. E na div eu poderia colocar se deixa eu ver se dá para fazer aqui. Estou usando Tailwind aqui. Vou colocar hover. Ponto. Text. Qual que é esse Blue 300? Não deu nada, porque eu tenho a cor ainda relacionada ao que estou recebendo lá do botão ainda. Entendeu? Aí se eu para me mudar aqui, eu teria que usar mas se eu fizer assim, ó, viu? Porque eu defini para ele que o stroke ele é um current color, ó, é o azulzinho que eu usei. Se eu recarregar aqui, ó, por que apareceu preto ainda, embora eu não esteja informando o stroke? Porque o padrão do navegador ele está como o primeiro texto lá inicial preto. Então tudo que não tiver cor e necessitar de uma cor, ele vai colocar ele em preto, porque é a cor primária que está como padrão. E aqui quando eu passo o mouse em cima, ele me dá a cor que eu coloquei aqui. Então, se eu quisesse que fosse purple, ó, não sei se está dando para ver no vídeo. Eu vou mudar para a cor mais escura. O mesmo se dá para o fio. Se eu colocar aqui current color, salvei, ó. Aí aqui mudou para as cores, como é que fala? Para as cores em preto, porque tá tudo com current color, tá? Se eu colocasse aqui um red, tá vermelho, mas quando eu passo o mouse, o red ficou meio, vou colocar um green, né? Diferença um pouco, olha, viu? Então eu tô mudando a cor dos dois itens para o purple, que é o current color. O verde está ficando lá no fundinho, porque a minha cor corrente do preenchimento é verde. Então dá a impressão que ele está mudando lá, mas eu acredito que isso seja só a ilusão de ótica, tá bom? Então dá cor por volta ali. Então é isso aí, eu acho que deu para entender bem como que
como nós podemos trabalhar com SVG, mudando a cor. Pode mudar até o formato também. Por exemplo, aqui eu poderia fazer com que essa cor, esse carinha aparecesse apenas quando eu passasse o mouse. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se dá aqui, nome. O nome não vai aparecer. Poderia colocar aqui a cor do fundo ali, ó. FFF. Se bem... tá. Se eu definir a cor aqui, ele não vai mudar a cor lá. Então, vou tentar mudar aqui, ó. FFF. Não deu também. Ah, sim. Text white. Agora deu. Então eu tenho aqui esse fio. Embora aqui tá azul. Ah, tá. É porque aqui embaixo tá azul, né? Então aqui, ó, só vai aparecer. Aqui eu não precisava nem desse. Mas quando passar o mouse, eu mostro a cor. Porque eu tenho a cor corrente, que é branco. Mas quando passo o mouse, muda de cor. Ó, teste. Viu? Então quando eu passo o mouse por cima dessa div, ela vai ficar purple. Então o relógio ali, o íconezinho, vai receber a cor corrente. Tá bom? Espero que tenha ajudado a entender essa parte do SVG, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar aí que eu terei prazer em responder, tá bom? Muito obrigado novamente por ter assistido o vídeo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus.